Neste vídeo, nós continuamos a construção dos conjuntos numéricos. Nosso objetivo, talvez você se recorde, é partirmos da coleção dos números naturais e definirmos, construirmos todos os demais conjuntos numéricos. Nós conhecemos como ponto de partida os naturais, isto é, a sequência dos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Sequência esta que pode ser fundamentada de diversas maneiras. Uma delas é através da teoria de conjuntos EFC, o que já foi feito aqui em nosso canal. Pois muito bem, a partir desta série, nos vídeos passados, nós vimos como definir a coleção dos números inteiros, ou seja, os números naturais 0, 1, 2, 3, adicionados da sequência decrescente, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. A estratégia que nós utilizamos foi considerar um número inteiro a classe de equivalência de um par de números naturais, ou seja, o número inteiro 2 é a coleção dos pares de números naturais em que a primeira coordenada do par é 2 unidades maior do que a segunda coordenada do par. De maneira análoga, nós estabelecemos que o inteiro menos 2 é a classe de equivalência dos pares de números naturais em que a segunda coordenada é 2 unidades maior do que a primeira coordenada. Observe que, embora na tela eu tenha representado 2 como a classe de equivalência do par 2, 0 e o menos 2 como a classe de equivalência do par 0, 2, nós poderíamos ter tomado qualquer outro elemento da classe, como, por exemplo, no caso do menos 2, o par 1, 3, ou o par 2, 4, ou o par 998.000, ok? Ótimo. Como nós já conhecemos os números inteiros a partir dos naturais e estas definições foram apresentadas com cuidado nos 2 últimos vídeos desta série, nós podemos agora partir para o próximo passo, para o outro conjunto numérico estudado nos bancos escolares, que é a coleção dos números racionais. Este conjunto é representado pela letra Q maiúscula e é composto pelas frações da forma n sobre n, em que n, o denominador, não é zero. Ora, com isto, pretendemos então definir frações como, por exemplo, 2 terços. A ideia será análoga àquela utilizada anteriormente. Uma fração, um número racional, é uma coleção infinita de pares de números inteiros. Ora, esta ideia de definir um racional como uma coleção infinita de pares de inteiros já não é tão surpreendente para nós. Ela não é surpreendente porque, em primeiro lugar, nós já definimos os inteiros como coleções de pares de números naturais. E uma segunda, e talvez mais importante razão para não termos esta surpresa, é que nós já estamos um tanto quanto acostumados a olhar as frações através de suas frações equivalentes. Nós já estamos um tanto quanto acostumados a considerar que 2 terços, menos 2 sobre menos 3, 200 sobre 300 são todas representações do mesmo número racional. É exatamente esta ideia, tentar aproveitar esta multiplicidade de representações, estas frações equivalentes, para estabelecer, por exemplo, que a partir dos inteiros 2 e 3 nós podemos fixar o racional 2 terços como sendo a coleção dos pares em que a primeira coordenada do par é o numerador e a segunda coordenada do par é o denominador das frações equivalentes. Assim, 2 terços é a coleção dos pares da forma 2, 3, menos 2, menos 3, 4, 6, menos 4, menos 6, 200, 300 e assim por diante. De maneira análoga, menos 2 terços
é a coleção dos pares em que o numerador e o denominador têm sinais diferentes, ou seja, a primeira coordenada e a segunda coordenada têm sinais distintos. Tudo bem? Ora, para definirmos isso de maneira precisa e aproveitando tudo que nós discutimos anteriormente, nós vamos estabelecer que um número racional é uma classe de equivalência de um par de números inteiros. E deste modo, a coleção de todos os números racionais, ou seja, o conjunto Q, é a coleção de todas as classes de pares de números inteiros em que a segunda coordenada do par não é zero. Para que estas coisas façam sentido, primeiro nós precisamos entender os conceitos de classe de equivalência, relação de equivalência e como relações de equivalência induzem partições em conjuntos. Mas, felizmente, isto já foi feito. Você pode checar aqui na nossa série quando esses assuntos foram tratados de maneira individual. E a segunda coisa que nós precisamos, então, se já sabemos o papel das relações de equivalência na definição de classes de equivalência, é então nós estabelecermos qual é a relação de equivalência apropriada para a construção que pretendemos realizar. Isto é exatamente o que nós discutiremos agora. Bem, a nossa ideia é tentar capturar aquela noção intuitiva de racionais através de uma definição precisa galgada nos naturais. Dos naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais. Ótimo! 2/3 nós queremos capturar como sendo a coleção dos pares apresentados em tela. Bem, se nós precisamos de uma relação de equivalência, nós queremos que quaisquer dois pares deste conjunto sejam equivalentes. Em particular, que o par 2, 3 seja equivalente a -4, -6. Qual é a ideia que está por trás de cada um desses pares? As frações equivalentes, 2/3 e -4, -6, sobre -6. Ora, quando que frações são equivalentes de uma perspectiva ingênua? Quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E é exatamente esta noção que nós adotaremos. E ao adotá-la, nós não estamos fazendo nada de novo, porque já sabemos como multiplicar inteiros. A partir desta ideia, nós propomos a seguinte definição para a relação TIL. Seja TIL uma relação binária em um conjunto apropriado. Qual conjunto? Z cartesiano, Z asterisco. Ora, quais são os elementos de Z cartesiano, Z asterisco? São os pares de números inteiros em que a segunda coordenada do par não é zero. E dois elementos desse conjunto, ou seja, dois pares de números inteiros, se relacionam através da relação TIL, C e somente C, o produto da primeira coordenada do primeiro par com a segunda coordenada do segundo par é igual ao produto da segunda coordenada do primeiro par com a primeira coordenada do segundo par. Tá joia? É deste modo que nós definiremos a relação TIL no conjunto Z cartesiano, Z asterisco. Quem está assistindo a série toda, não se confunda nesse momento, tá? Embora a gente use o mesmo símbolo, né, o TIL para a relação binária, em Z cartesiano Z, isso é totalmente diferente da relação que nós estávamos utilizando antes para definir os inteiros, que foi uma relação de equivalência em naturais cartesiano, naturais representado pelo mesmo símbolo. Se nós começamos a colocar um símbolo diferente a cada momento, começa a ficar muito pesada a notação e a parte importante, né, acaba sendo perdida numa enxurrada, num monte de notações distintas. O importante é que neste vídeo e no próximo, a relação TIL com a qual estamos tratando é esta que está definida à esquerda. Tá? E essa relação binária que nós acabamos de definir, ela é uma relação bastante apropriada porque nós podemos
verificar o seguinte fato. Esta relação é, de fato, uma relação de equivalência no conjunto Z cartesiano Z asterisco. Ou seja, esta relação é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Você pode verificar este fato por conta própria ou, se tiver um pouquinho de paciência, fique até o final desse vídeo em que nós construímos um argumento mostrando que, de fato, a relação definida é reflexiva, simétrica e transitiva. Ótimo! Agora que estamos de posse de uma relação de equivalência, estamos em condições de definir a coleção, o conjunto numérico dos números racionais. O conjunto Q dos números racionais é o conjunto quociente de Z cartesiano Z estrela por tio, pela relação de equivalência que nós acabamos de definir. Com esta definição, nós temos que um número racional ele é uma classe de equivalência, ou seja, ele é uma partição do conjunto Z cartesiano Z estrela, em que a partição foi induzida pela relação de equivalência tio. E, portanto, é razoável que nós escrevamos Q como a coleção de todas as classes de equivalência de pares de números inteiros apropriados. Para tentar elucidar um pouquinho mais o que nós queremos dizer com o número racional, nós diremos que o número é um racional, A pertence a Q, se e somente se A é a classe de equivalência de um par de números inteiros Mn. Ou seja, A é a coleção de todos os pares PQ pertencentes ao conjunto Z cartesiano Z estrela, tal que o par Mn se relaciona pela relação que acabamos de definir à esquerda com o par PQ. Ok? Alguns exemplos para tentarmos fixar essas ideias. O primeiro exemplo, bastante natural, é olharmos para o número racional 2/3. Ele é a classe de equivalência do par de números inteiros 2, 3. E claro que, pelo lema provado alguns vídeos atrás, sempre que dois pares de números se relacionam, eles definem a mesma classe de equivalência, nós poderíamos tomar o racional 2/3 como a classe de equivalência do par 4, 6, ou, se preferir, a classe de equivalência do par menos 200, menos 300 e assim por diante. Qualquer par de números inteiros que se relacione por tio com o par 2, 3 é uma classe legítima, é um representante legítimo da classe que é o racional 2/3. De modo análogo para o racional menos 3 meios, nós consideramos a classe cujo par é menos 3, 2 ou qualquer uma das outras classes cujo elemento representativo da classe se relacione com menos 3, 2. Para o racional 2, nós tomamos a classe de equivalência do 2, 1 ou qualquer outra classe, como de... Neste momento, podemos também considerar dois racionais bastante importantes para a aritmética dos racionais. O primeiro deles é o zero. O zero é a classe de equivalência em que o elemento representativo da classe é qualquer par de números da forma 0, n, em que n não é o número inteiro zero. Embora qualquer n sirva, nós tomaremos como par canônico para falar da classe de equivalência do zero o n igual a 1. Para a gente, o racional 0 é a classe de equivalência do par 0, 1. E para o racional 1, nós tomamos a classe de equivalência em que a primeira e a segunda coordenada do par são iguais. Tomaremos como elemento canônico a classe cujo elemento representativo é o par 1, 1. Então, quem viu o vídeo passado pode perceber agora como mudar a relação de equivalência é importante. Para a relação de equivalência que definia os números inteiros, o par de números naturais 1, 1 era, na verdade, era de fato a classe de equivalência do zero inteiro. Enquanto que aqui, a classe cujo elemento representativo é o par de inteiros 1, 1, é a classe do número racional 1. Tá joia? Vale a pena voltar no vídeo passado
e fazer essa comparação. Muito bem, agora que conhecemos alguns exemplos de números racionais em algum detalhe, podemos começar a olhar para a estrutura dos racionais. Um primeiro elemento interessante é olhar para a ordem. Como será que os racionais são ordenados? Bem, precisamos definir a ordem dos racionais, precisamos, portanto, ordenar as classes de pares de números inteiros. Qual é a ideia por trás da definição que adotaremos? Você tem que o decimal meio é menor que o decimal 8. Se nós representamos isso na forma de frações, nós temos que a fração 1 meio é, por exemplo, menor que a fração 8 décimos. E isto ocorre porque ao multiplicarmos o lado esquerdo e o lado direito por 20, nós ficamos com, feitas as devidas simplificações, 1 vezes 10 menor que 2 vezes 8, ou seja, 10 é menor que 16. Mas se olharmos com certo cuidado agora, pretendemos capturar a fração 8 décimos como a classe de equivalência cujo representante é o par 8/10, e a mesma coisa para a fração meio. Parece razoável, portanto, que consideremos o seguinte: dados os números racionais representados pelas classes Mn e Pq, então nós teremos que o racional A é menor que o B, se e somente se Mq é menor que Np, que é exatamente o que nós fizemos do lado direito. Veja que 1 vezes 10 é menor que 2 vezes 8. 1 desempenha o papel de M, 2 o de N, 8 o de P e 10 o de Q. Tem um probleminha com essa definição? Se você já percebeu, não precisa correr para a área dos comentários para apontá-lo. Já já a gente vai ver como corrigi-lo. E se você não percebeu que há um probleminha com essa definição, ótimo, vamos tentar entender por que há um problema com isto. A nossa ideia é olharmos que A é menor que B através das frações Mn menor do que Pq. E multiplicando o lado esquerdo e o lado direito por Nq, ficamos com Mq menor que Np. Certo? Infelizmente, não. Porque, eventualmente, os denominadores N ou Q podem ser negativos. E aí, quando nós multiplicamos, nós precisamos inverter a desigualdade. Então, do modo como está, a nossa definição não está funcionando de maneira adequada. Se ficou claro para você qual é o problema, pode avançar o vídeo um pouquinho. Caso contrário, vamos olhar essa dificuldade com um pouquinho mais de atenção. Nós temos que meio é menor que 8 décimos. Isto significa que a classe de equivalência do par 1, 2 é menor que a classe de equivalência do par 8, 10. Mas observe que nós poderíamos ter representado o racional 8 décimos por outro par de números inteiros. Nós poderíamos ter considerado o par menos 8 menos 10. A classe de equivalência do menos 8 menos 10 é a mesma classe de equivalência do 8, 10. Portanto, menos 8 menos 10 é um par legítimo para representar a classe de equivalência do racional 8 décimos. E se nós utilizamos a definição como está nesse momento, nós teríamos então que 1 vezes menos 10 é menor do que 2 vezes menos 8. 10 menor do que menos 16, e nós temos uma situação absurda, né? O fato de meio ser menor do que 0,8, 8 décimos, através de nossa definição, implicou que menos 10 é menor que menos 16. O que isto significa? Que a nossa definição é problemática. O que nós precisamos fazer, então? Arrumar, corrigir esta definição para a noção de ordem. Qual é o modo mais natural, mais simples de corrigir? Ora, a definição irá se aplicar apenas quando o segundo componente de cada par for positivo. Ok? Então, esta é a nossa definição de ordem para racionais. A ordem é dada a partir dos componentes dos pares das classes, através do que está escrito à esquerda. Ah, Edgar, mas e se eu tiver a classe dada com o segundo componente sendo negativo? Por exemplo, como no exemplo que está colocado em tela. Bem, a gente não precisa se preocupar.
a gente tem uma estratégia muito simples para fazer a avaliação, que é a seguinte. Olha, A é menor que B, C e somente C. A classe do par 7 menos 3 é menor do que a classe do par menos 2 menos 5. Ah, mas isso não cabe na nossa definição. De fato, a nossa definição só se aplica quando o segundo componente do par é positivo. O que nós fazemos então? Olhamos para a mesma classe com outro elemento representativo, um elemento representativo que caiba na nossa definição. De fato, a classe do par 7 menos 3 é igual à classe do par menos 7 e 3. Por quê? Porque esses pares se relacionam através da relação de equivalência TIL. E por que eles se relacionam? Pela definição. 7 vezes 3 é igual a menos 3 vezes menos 7. E agora sim nós podemos aplicar a definição e, através da aplicação da definição, nós verificamos que, de fato, A é menor do que B, porque menos 35 é menor do que menos 6. Observe que esta ordem, menos 35 menor do que menos 6, ela já está bem definida pelos vídeos passados da série, porque tudo que nós temos aqui é números inteiros e ordem de números inteiros. Tá joia? A ordem dos racionais é estabelecida pela ordem dos números inteiros. E a ordem dos inteiros foi, nos vídeos passados, estabelecida a partir da ordem dos naturais, que é o nosso ponto de partida. Ótimo. Então, sempre que você for avaliar a ordem de números racionais, se por acaso o segundo componente do par for negativo, você usa o fato de que sempre é o caso, pela definição que apresentamos da relação TIL, do par MN se relacionar com o par menos M menos N. Tá joia? E se por acaso N é negativo, então menos N é necessariamente positivo, porque N é um número inteiro. Ok? Ótimo. Então já demos um passo no entendimento da estrutura dos racionais. O próximo passo seria definir as operações entre os racionais. Em particular, definir a soma e o produto. Eu não farei isto nesse vídeo. Isto ficará relegado ao próximo vídeo desta série. O que eu farei agora é apresentar o argumento que eu prometi lá atrás de que a relação TIL que nós definimos é de fato uma relação de equivalência em Z cartesianos e asterisco. Tá? Para isso nós precisamos mostrar que a relação TIL é transitiva, reflexiva e simétrica. Se você já fez estas demonstrações, ou se é muito claro para você como que faz, obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Caso queira dar uma olhada em como nós construímos um argumento para a demonstração da transitividade, vamos a ele. O que nós queremos verificar? Se o par MN se relaciona com PQ e o par PQ se relaciona com RS, nós queremos concluir que o par MN se relaciona através de TIL com o par RS. Ora, como que nós podemos chegar a esta conclusão? A partir do antecedente, dessa implicação, a partir do que está escrito ali em branco, a única coisa que nós temos é a definição da relação TIL. Nem é ainda uma relação de equivalência, da relação binária TIL. Ora, o que a relação nos diz? O que a definição nos diz? Que MQ é igual a NP e que PS é igual a QR. Queremos chegar que MN se relaciona com RS, ou seja, que M vezes R é igual a N vezes S. Perdoe-me, que M vezes S é igual a N vezes R. É nisto que nós queremos chegar. Fazendo alguns testes, mexendo um pouquinho, você pode perceber que uma estratégia é multiplicar a primeira igualdade em ambos os lados por S. Com isto, multiplicando uma igualdade à esquerda e à direita pelo mesmo número, a igualdade não se altera. E, consequentemente, nós temos que MQS é igual a NPS. Observe agora que podemos fazer uma substituição, porque PS é igual a QR. Substituindo o QR na igualdade da esquerda,
Então, nós temos que MQS é igual a NQR. Observe agora que Q é necessariamente diferente de zero, porque esses pares são pares do conjunto Z cartesiano Z asterisco. Consequentemente, pelo vídeo passado dessa série, nós podemos aplicar a lei do cancelamento multiplicativo, ou seja, podemos cortar o Q dos dois lados da igualdade. Isto resulta em MS vezes NR, que é exatamente afirmar que o par MN se relaciona com o par RS através da relação TIL. Ótimo! Feito isto, precisamos agora verificar que a relação TIL é também uma relação reflexiva e a relação TIL é uma relação simétrica. Mas isto não será feito neste vídeo. Deixo estas duas verificações como exercício. Caso queira mexer com outros exercícios sobre este vídeo, há uma série deles no site do nosso canal. Por hora, acho que é isso. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, por gentileza, use a área de comentários. Um forte abraço, até a próxima e